Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando nossa reunião mensal rumo ao novo homem, mas a gente deve estar caminhando rumo ao novo homem não só uma vez por mês, mas todos os dias nós estamos buscando isso, caminhando para isso. Esse é o nosso chamamento, essa é a obra que Jesus fez na cruz. Ele derrubou as barreiras, ele fez com que tudo isso fosse possível e nós estamos procurando realmente viver naquilo que ele já possibilitou, na vitória que ele conquistou. Então, como vocês sabem, acho que a maioria dos que estão participando sabem que nós temos essa reunião na primeira segunda-feira de cada mês. Não foi nada que nós planejamos, só percebi isso, acho que há algumas semanas atrás, que a primeira segunda-feira de outubro seria justamente o dia 7 de outubro. Então, fiquei pensando, realmente é uma data muito importante do ano passado para cá, né? Esse é o primeiro aniversário desse acontecimento tão trágico. A nação de Israel, o povo de Israel, o povo judeu, eles têm várias datas, eles têm as datas das festas, eles têm datas históricas, têm datas de celebração, datas de milagres, tem também datas muito tristes, como do Holocausto. Então, tem várias datas que fazem parte da história do povo de Israel desde os tempos bíblicos e ao longo da história. E com certeza essa data de 7 de outubro não será apenas no primeiro ano, no segundo ano do acontecimento que essa data será lembrada. Infelizmente, uma data que vai ser lembrada por muito tempo, porque foi realmente um acontecimento muito trágico, muito marcante e não somente para Israel, né? É uma data que marcou o mundo, assim como nos últimos anos, nos últimos poucos anos, nós temos várias coisas que aconteceram, algumas não com uma data específica, por exemplo, a pandemia não tem uma data específica, mas foi algo que marcou o mundo inteiro. E tem outras coisas que têm acontecido numa sequência muito rápida, porque às vezes passam muitos anos sem ter. Teve o dia 11 de setembro de 2001, que marcou a história nos Estados Unidos, mas afetou o mundo. Então, nós, nos últimos anos, as coisas têm acontecido numa rapidez muito grande, coisas que afetam o mundo inteiro. Mas nós, nesse dia 7 de outubro, nós, evidentemente, queremos focar realmente nos nossos irmãos, os irmãos judeus messiânicos, mas todo o povo que vive ali naquela região, inclusive não só judeus, mas todas as pessoas que vivem ali. O 7 de outubro não foram só judeus que foram mortos, né? Pessoas de várias nacionalidades, os árabes, mas de outras nacionalidades também, filipinos, tailandeses, americanos, enfim, né, assim, muitas pessoas. Quem estava ali naquele momento trágico, muitos foram mortos e nosso interesse especial como TJC2, como rumo ao segundo concílio, mas nós temos usado bastante essa expressão rumo ao novo homem, porque tudo faz parte realmente de um propósito de Deus, tudo faz parte de um grande plano de Deus de reunir seu povo, de preparar a noiva para a volta de Jesus, preparar o caminho para o Rei Jesus voltar a estabelecer seu reino na terra. Tem muitas coisas que fazem parte, nós não sabemos como tudo vai se encaixar, mas nosso encargo, nosso chamamento, o chamamento do TJC2 é especialmente para
a união, especialmente nós temos falado, nós usamos a palavra reconciliação. Mas não é, quando você fala reconciliação, às vezes você pensa, porque teve briga e tem que pedir perdão, isso acontece também, tem feridas de muitos anos, tem profundas feridas entre a igreja cristã, as coisas que a igreja fez em relação a Israel. Tem agora, nos anos de relacionamento, de brigas, de lutas internas e externas em Israel, tem muitas feridas entre judeus e árabes. Então, tem muitas coisas que vêm assim de contendas, de ódio, de separações. Em Efésios fala do novo homem, são barreiras de separação, são coisas que nos separam. Eu não tenho um problema com um outro, talvez com uma outra igreja, com uma outra corrente religiosa, mas tem separações, tem diferenças, tem barreiras que nos separam. Então, nosso chamamento tem sido especialmente para ver o que Deus quer fazer, como Deus vai unir, como Deus vai fazer de nós realmente um só povo, um novo homem, como Deus vai nos unir. Então, especialmente, como eu falei, como a data caiu no dia 7 de outubro, como um dos aspectos principais entre judeus e não judeus, que vem desde aquela época e é uma das separações, não é a única, mas é uma das coisas que realmente impede a formação do novo homem que precisa acontecer antes da volta de Jesus. E como aconteceu essa tragédia lá em Israel, o nosso coração se voltou inicialmente, já desde o início, pensando nessa data, que nós pudéssemos convidar alguém que, que mora em Israel, que está passando, que está vivenciando isso desde o ano passado. E é interessante, né? A gente fica, às vezes, é, Deus coloca no coração, ou a gente pensa, e comecei a pensar em algumas pessoas, convidei umas pessoas, não deu certo, convidei outra, não deu certo, e, mas assim, eu continuei pensando, Deus tem um plano, e eu creio que Deus tem a pessoa certa para compartilhar conosco. E uma das pessoas, então, que eu pensei foi realmente a irmã Braha. Ela é uma judia norte-americana que fez aliar para Israel, não sei quantos anos, mas já faz bastante tempo que ela está morando em Jerusalém, por questão até de não expor a vida dela a algum tipo assim de retaliação. Ela pediu para não ficar falando do sobrenome dela, né? Então nós usamos esse nome hebraico, né? Que ela adotou, que escreve com CH, mas pronuncia Braha. E ela não pôde, ela não está na tela aqui conosco agora, pelo horário que lá em Israel são 2 horas da manhã agora, mas ela se dispôs a gravar um vídeo. E com isso também eu me animei a convidar um outro irmão, conhecido nosso, já esteve conosco no Brasil há 5 anos atrás, irmão Eitan Shishkoff. E eu, assim, como ele também, ele foi uma das pessoas que eu convidei e não ia poder estar nesse horário, eu falei assim, grave um vídeo também. E ele gravou um vídeo também. Então nós temos duas participações. Braha mora em Jerusalém, Eitan Shishkoff mora perto de Haifa, mais no norte. Então, duas pessoas que estão em Israel há muito tempo, dois judeus. Nós tivemos que fazer muita correria para conseguir fazer com que esse vídeo pudesse ser traduzido. Eu agradeço a todas as pessoas várias pessoas nos ajudaram. Então, nós vamos ter primeiro a participação, o vídeo, né, nós vamos passar. Eu peço que você preste bastante atenção. É um texto bem interessante. Então, nós vamos agora ouvir
a palavra dessa irmã Braha. Ela do TJC2, ela é uma intercessora. Irmã Ádula conhece bem, esteve com ela muitas vezes, participa junto com esse grupo internacional de intercessores, e ela é também responsável pelo escritório do TJC2 em Jerusalém. Então, e é uma pessoa que está ali sentindo e vivendo. Então, o que tudo isso tem a ver com o novo homem? Ela vai falar bastante sobre o novo homem, mas isso tem especialmente o chamado para nós esta noite, e podemos ouvir mais vezes e continuar, mas o convite para nós, o desafio para nós, é que nós possamos sentir o que nossos, assim, lógico que nós não vamos sentir plenamente, nós não estamos lá, nós não estamos escutando as sirenes, nós não estamos vendo os mísseis do Irã voando sobre nossas cabeças, nós não estamos sentindo, nós não estamos nos relacionando com. Israel é um país pequeno, tem uma população menor do que a cidade de São Paulo, então não é que todo mundo se conhece, mas é muito. As pessoas que passaram por isso no sul de Israel, no dia 7 de outubro, as pessoas que foram deslocadas das suas casas no norte de Israel, praticamente todo mundo em Israel conhece alguém, tem relacionamento com alguém, sabe de alguém que foi morto naquele dia, sabe de uma família, de um soldado de lá que morreu. Então, nós queremos sentir um pouco. A Bíblia fala que nós devemos chorar com os que choram. E eu gosto muito desse versículo em Hebreus 13, que fala para lembrar dos presos. Hebreus 13:2. Lembrem-se dos presos como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Então, esse é o nosso chamado, de nos unir com as pessoas que estão sofrendo em Israel, e lembrando que quem foi responsável por esses ataques, quem está por trás desses ataques, são esses grupos, Hamas, Hezbollah. Vocês estão ouvindo esses nomes sempre nas notícias, mas nosso sentimento é com todos aqueles, muitos palestinos mortos, a faixa de Gaza praticamente toda destruída, agora no Líbano também. Então, nosso coração dói por tudo isso que está acontecendo. É satânico, os terroristas, a ideia por trás, o impulso, a ideologia de querer destruir Israel completamente. As pessoas, muitas vezes no mundo, não entendem por que não negocia, por que não tem dois estados, por que não tem paz, e não entendem que realmente não há possibilidade humana de ter uma paz, uma convivência com quem realmente quer simplesmente aniquilar Israel. Mas o nosso coração dói por todos aqueles que estão sofrendo os efeitos. Nós temos que lembrar que Hezbollah está no Líbano, oprimindo um país inteiro, destruindo a economia, os ayatolás do Irã, muitos iranianos. É incrível, mesmo eles sendo criados, tem aquela cultura de islamismo, mas muitos iranianos, além dos que estão se convertendo, mas muitos iranianos gostam do povo de Israel. É uma liderança que é um sistema, é uma coisa imposta. Então, nós realmente queremos sentir essa dor, e é isso que é o nosso propósito hoje à noite, que Deus possa nos ensinar a orar, a sentir juntamente com eles. Então, pedimos a bênção de Deus sobre o coração de todos nós que vamos ouvir agora, e vamos ver como Deus vai nos conduzir. Depois desse primeiro vídeo, nós vamos ter um segundo vídeo do irmão Eiton. Esse primeiro vídeo, vocês vão ver a imagem da Braha falando, mas sem o som original dela. Não é
uma dublagem bem feita, porque não tínhamos tempo para isso. Mas vocês vão ver a imagem dela falando, mas a voz é da Márcia Maluf, que tem feito sempre traduções para nós nas nossas reuniões. Então, vamos ouvir esse vídeo aqui. Shalom, meus queridos irmãos e irmãs no Brasil. Obrigada por me darem a oportunidade de compartilhar do meu coração sobre o que está acontecendo na terra de Israel entre o povo de Israel. É uma honra e uma bênção conectar-me com vocês à distância, especialmente ao refletirmos sobre a poderosa verdade que compartilhamos com crentes em Yeshua. Quer você seja um crente judeu como eu ou um crente gentil, estamos unidos através do nosso Santo Messias. O apóstolo Paulo escreve sobre essa unidade em Efésios 2, onde fala sobre o novo homem, através do sacrifício de Yeshua. O muro de separação entre judeus e gentios foi derrubado, fazendo de nós uma só família, uma nova humanidade nele. O que é o novo homem mencionado por Paulo? O apóstolo judeu enviado por Yeshua ao mundo gentio? Paulo visualizou um reino onde judeus e gentios poderiam se unir como uma só família sob Deus, reconciliados pela cruz ou pelo madeiro da execução e fortalecidos pelo Espírito Santo. Na época de seu ministério, Paulo era cidadão do Império Romano, o que lhe conferia certos direitos. Em Atos 22, de 25 a 29, Paulo estava prestes a ser açoitado pelos soldados romanos. Ele perguntou ao centurião se era lícito açoitar um cidadão romano sem julgamento. O centurião ficou alarmado ao ouvir isso, levando à liberação de Paulo do castigo iminente. Aqui, a cidadania de Paulo não só o protegeu dos açoites, mas também destacou a importante ideia de um julgamento justo, que era uma parte fundamental da lei romana para seus cidadãos. A cidadania romana de Paulo também lhe deu acesso à cultura, língua e governança romanas, que ele utilizou para se comunicar de forma eficaz com tanto judeus helenistas quanto audiências gentias. Seu histórico como fariseu e sua educação sob Gamaliel lhe proporcionaram uma compreensão profunda da lei e tradição judaicas, enquanto sua cidadania romana lhe ofereceu percepções sobre a cultura greco-romana. Essa dupla identidade de ser tanto cidadão romano quanto israelita judeu permitiu que ele fizesse uma ponte entre diferentes culturas, tornando seus ensinamentos relevantes para diversos grupos. O Império Romano, em seu auge, abrangia vastos territórios e incorporava uma variedade de culturas, línguas e religiões. Para manter o controle e fomentar a lealdade em um império tão diverso, os líderes romanos frequentemente promoviam a ideia de uma identidade unificada sob o domínio romano, exemplificada por leis comuns, cidadania e a adoração aos deuses romanos, especialmente o culto ao imperador. O império buscava criar um senso de pax romana, uma paz romana, através do poder militar e da integração de vários grupos étnicos em um único corpo político. Os esforços de Roma incluíam conceder cidadania romana a pessoas de diferentes províncias, permitindo-lhes manter seus costumes locais enquanto se alinhavam com a governança e cultura romana. Essa inclusão servia para solidificar o poder do império e garantir lealdade. No entanto, a unidade imposta por Roma era em grande parte política e por vezes forçada. Não apagava as diferenças étnicas ou religiosas, mas buscava manter o controle encorajando uma identidade romana compartilhada. A visão de Paulo do novo homem pode ter ressoado como cidadãos gentios de Roma, pois o conceito estava relacionado à ideia romana de unidade sob um império. No entanto, a abordagem de Paulo era diferente, pois ele queria criar unidade através da crença em Yeshua por meio da força política ou militar.
não por meio dessa força. Para Paulo, unir judeus e gentios não significava perder suas identidades culturais ou étnicas singulares. Em vez disso, tratava-se de reconciliá-los sob a liderança espiritual de Yeshua. Muitos gentios estavam abertos a novas ideias, incluindo a mensagem de salvação que Paulo compartilhava, que se baseava em crenças judaicas. Sua visão do novo homem, que enfatizava a inclusão, atraiu muitos gentios que buscavam um preenchimento espiritual genuíno, além de suas práticas pagãs tradicionais. Essa mensagem proporcionava um senso de esperança e propósito que ressoava profundamente com aqueles que procuravam significado em suas vidas. O novo homem representava uma nova criação, onde os conflitos passados eram postos de lado através da obra de nosso Messias Yeshua, resultando em paz, reconciliação e cidadania comum em todos os crentes do Império de Yeshua. Nos ensinamentos de Paulo aos gentios, ele enfatizava a importância da humildade, particularmente em relação à sua nova fé em Yeshua. Ele usa a metáfora de uma oliveira em Romanos 11 para ilustrar o relacionamento entre crentes judeus e gentios. Nesse trecho, Paulo explica que os gentios foram enxertados na oliveira, que simbolizava o povo judeu e sua aliança com Deus. Essa inclusão não deve levar a sentimentos de superioridade sobre os ramos naturais, aqueles judeus que foram cortados por causa de sua incredulidade. Paulo adverte explicitamente os gentios em Romanos 11, de 17 a 18, contra a arrogância. E se alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo zambujeiro, foi enxertado entre eles e se fez participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Sua mensagem enfatiza que seu lugar na fé é um dom da misericórdia de Deus e eles devem reconhecer as raízes judaicas de suas crenças, permanecendo humildes e apreciando sua herança. Eu sei que vocês, vivendo no Brasil, podem se sentir geograficamente distantes do que está acontecendo aqui em Israel, mas no espírito estamos mais próximos do que nunca. Através de Yeshua, vocês estão enxertados na oliveira e estão unidos a nós, não apenas espiritualmente, mas também nas provações e lutas que enfrentamos como nação. Como muitos de vocês sabem, Israel tem passado por um sofrimento incrível no último ano. Os ataques terroristas, a guerra, a dor das famílias perdendo entes queridos, essa é a nossa realidade. Em 7 de outubro de 2023, Israel experimentou seu dia mais mortal desde o Holocausto, marcado por um ataque sem precedentes da organização terrorista Hamas. Os agressores invadiram comunidades no sul de Israel, causando danos profundos e duradouros que ressoarão por gerações. Essa incursão não apenas resultou em baixas imediatas, mas também desestruturou vidas e comunidades, deixando cicatrizes que afetarão gerações futuras. Nesse ataque brutal, os terroristas do Hamas mataram 1.200 indivíduos e levaram 251 reféns para Gaza. Eles também lançaram mais de 3.000 foguetes no dia 7 de outubro, visando atingir civis em todo o país e prometendo abertamente realizar ataques semelhantes no futuro. Esse dia está gravado na memória do povo judeu como um lembrete sombrio da ameaça contínua representada pelo terrorismo e da necessidade da unidade. Na semana passada, em 1 de outubro de 2024, o Irã lançou um ataque de mísseis significativo contra Israel, disparando pelo menos 180 mísseis balísticos e em um ataque coordenado de 2 ondas. O ataque fez com que milhões de civis israelenses buscassem refúgio em abrigos antiaéreos enquanto o país se preparava para o impacto.
A maioria dos mísseis foi interceptada pelas forças de defesa de Israel e pelo exército dos Estados Unidos. Relatos indicam que, embora alguns mísseis tenham atingido o centro e o sul de Israel, causando poucos danos e resultando em alguns ferimentos leves, não houve fatalidades relatadas entre os israelenses. Baruch Hashem, louvado seja o Senhor. Agradecemos ao Deus de Israel por sua proteção misericordiosa. No entanto, um civil palestino em Jericó tragicamente perdeu a vida quando destroços de um míssil o atingiram enquanto caíam do céu. Além disso, momentos antes do ataque do Irã, um tiroteio terrorista em massa tirou a vida de 7 israelenses. O ataque terrorista foi realizado por 2 atiradores palestinos em Jaffa, Tel Aviv. Uma mãe estava com seu bebê de 9 meses durante o tiroteio e um transeunte conseguiu resgatar o bebê e levá-los para um hospital. Infelizmente, a mãe faleceu devido aos ferimentos. Muitos outros também ficaram feridos no ataque e os terroristas foram eventualmente mortos pelas forças de segurança. Até hoje, acredita-se que 97 reféns dos 251 ainda estejam sendo mantidos pelo Hamas em Gaza, após os ataques a Israel em 7 de outubro de 2023. Entre os reféns, 33 são considerados mortos, mas seus corpos ainda não foram recuperados. A situação dos reféns restantes continua sendo um foco crítico para Israel durante o conflito em andamento e uma realidade dolorosa, especialmente para aqueles de nós que oram e intercedem por Israel diariamente. Quando vocês assistirem a essa mensagem gravada, 365 dias terão se passado desde que os reféns foram inicialmente capturados. Eles permanecem confinados nos túneis escuros sob Gaza, suportando condições inimagináveis. A agonia para suas famílias e para nós que ansiamos por sua libertação já dura por um ano inteiro. Através dessas provações, algo milagroso também está acontecendo. Deus está usando essas circunstâncias para trazer unidade entre os seguidores judeus de Yeshua e os cristãos árabes. Estamos vendo que a visão do novo homem não é apenas uma esperança distante, está se tornando uma realidade no meio do nosso sofrimento. As provações que enfrentamos estão fortalecendo nossa comunhão. Existem judeus e árabes que foram trazidos para mais perto uns dos outros através da oração, através do luto e compartilhado e através da esperança que temos em Yeshua. Mesmo enquanto caminhamos pelo vale da sombra da morte, estamos testemunhando o poder de Deus em trazer reconciliação onde havia divisão. No entanto, ainda enfrentamos obstáculos que todos nós precisamos superar: o nacionalismo. O nacionalismo pode ser uma força poderosa em qualquer nação. Aqui em Israel há um profundo senso de identidade ligado à terra, ao povo e à nossa história, baseado nas escrituras, que é o fundamento da nossa fé. Para muitos crentes judeus, retornar à nossa terra tem sido o cumprimento das promessas de Deus, especialmente após séculos de perseguição. No contexto de Israel e do Oriente Médio, o nacionalismo muitas vezes alimenta o conflito, torna-se um obstáculo à reconciliação. Judeus e árabes, por exemplo, têm identidades nacionais profundamente enraizadas que às vezes levam a desconfiança, ressentimento e até ódio. Mas em Yeshua somos chamados para algo maior. A verdade é que o nacionalismo, quando se torna um ídolo, é uma barreira à plena expressão do novo homem. Mas Deus, através de seu Espírito, é capaz de derrubar todas as barreiras. Como crentes, precisamos superar esses obstáculos. Yeshua derrubou a barreira de separação e é através dele que verdadeira paz pode vir. Precisamos deixar que nossa identidade em Yeshua seja o que nos une acima de tudo. Essa visão de unidade inclui a reconciliação com nossos irmãos cristãos árabes, mas reconciliação não significa comprometer a herança prometida ao povo judeu. A herança da terra de Israel, dada a Abraão, Isaque e Jacó, permanece eterna.
nem significa minimizar a identidade judaica ou árabe. No entanto, essa unidade não se trata de abrir mão das promessas que Deus fez ao povo judeu. A herança da terra permanece uma pedra angular da aliança de Deus com Israel. Muitos de vocês conhecem quem Johannes Fitchenbauer é. Ele é um líder executivo do Conselho de Liderança Internacional do Toward Jerusalem Council II e escreveu um livro intitulado O Mistério da Oliveira. Esse livro explora o capítulo 11 de Romanos, onde o apóstolo Paulo apresenta o plano de Deus para Israel e as nações através da metáfora de uma oliveira, referindo-se a ele como o mistério. Paulo expressa sua admiração pela profundidade da sabedoria de Deus, exclamando: "Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi o seu conselheiro?" Johannes Fitchenbauer explora esse mistério ao longo de seu livro. Reconhecendo a importância dessa mensagem, a liderança do TJC2 decidiu tornar esse livro acessível à comunidade cristã árabe. Ele foi traduzido para o árabe e agora está impresso. A tradução foi concluída por um ministro cristão árabe israelense com um testemunho poderoso. No passado, ele abrigava profundo ódio pelo povo judeu. Seus avós foram deslocados de sua vila na Alta Galileia durante a Guerra da Independência, acreditando que voltariam em 2 semanas, apenas para descobrir que haviam sido permanentemente removidos de suas casas depois que os judeus retornaram à terra. Essa experiência fomentou ressentimento e animosidade contra os judeus. Notavelmente, depois que Yeshua revelou seu amor pelo povo judeu a esse ministro, ele passou por uma transformação e agora os abraça com amor. Ele achou o conteúdo do livro de Fitchenbauer, especialmente suas discussões sobre a teologia da substituição e o alerta de Paulo contra a arrogância gentílica, profundamente comovente. Sua participação na tradução do livro foi inestimável, pois ele não apenas transmitiu o texto para o árabe, mas também garantiu que o conteúdo encontrasse afinidade com a mentalidade árabe. Outro testemunho é o de um pastor árabe em Ramle, que foi a primeira cidade árabe construída em Israel, de uma igreja batista que agora serve no comitê israelense do TJC2. Ele tem um poderoso testemunho de como recebeu o amor de Yeshua pelo povo judeu. Entre muitas histórias inspiradoras, uma se destaca sobre uma mulher árabe israelense que tomou a iniciativa de estabelecer uma casa de oração em Nazaré. Essa líder notável está dedicada a formar um exército de cristãos árabes israelenses que ativamente oram pelo povo judeu. Como representante da comunidade cristã árabe em Israel, ela está profundamente envolvida em esforços voltados para a reconciliação e unidade dentro do corpo do Messias. Seu compromisso não só promove o crescimento espiritual, mas também fortalece os laços entre as comunidades, enfatizando a importância da colaboração e apoio mútuo em sua fé compartilhada. O trabalho dessa mulher exemplifica um movimento crescente de cristãos árabes em Israel, que estão dedicados à oração e à construção de pontes entre cristãos judeus e árabes, promovendo harmonia em uma sociedade diversificada e muitas vezes dividida. Seu testemunho reflete uma esperança mais ampla de unidade e entendimento entre todos os seguidores de Yeshua na região. Então, como vocês podem orar por nós? Bem, primeiro vamos orar por Israel. Interceda pela paz em Israel em meio ao conflito contínuo. Ore pela paz em Jerusalém. Ore pela proteção dos civis, sabedoria para os líderes e o fim da violência. O Salmo 122:6 nos encoraja a orar pela paz de Jerusalém, o que é uma oração vital para toda a nação. Também em suas orações, lembre-se daqueles que foram impactados pela guerra, aqueles que perderam
os amados entes queridos e vivem com medo, ore para que Deus traga conforto e força, assim como está em 2 Coríntios 1, 13 e 4, que fala de Deus como a fonte de todo o consolo. Console, console meu povo, diz a palavra. Nós também pedimos que você ore pela comunidade judaica em Israel, a comunidade judaica messiânica, especialmente aqueles que servam nas forças de defesa de Israel, peça por sua proteção, força, encorajamento na fé, à medida que enfrentam desafios incomparáveis. O apoio pode ser expressado também através da oração por suas famílias. Pedimos que você ore pela unidade dos crentes judeus e gentios em Yeshua, conforme descrito em Efésios 2, de 14 a 16, que fala sobre a queda da parede da inimizade. Peça para que ambas as comunidades trabalhem juntas em amor e apoio, fomentando relacionamentos baseados no respeito e entendimento mútuos. Ore para que a identidade judaica de Yeshua seja restaurada na igreja. O fato de Yeshua ter nascido em uma família judia na Judéia no primeiro século, que seus ensinamentos e práticas estavam profundamente enraizadas nos costumes, leis e escrituras judaicas, o Tanar, e que ele observava os tempos determinados por Deus na Bíblia, como a Páscoa, frequentava regularmente os serviços na sinagoga. Sua familiaridade com os textos judaicos ficou evidente quando ele compartilhava seus ensinamentos dentro do contexto judaico em que vivia. Ore também pelos judeus, cristãos e gentios. Ore pelo perdão e reconciliação, abrindo caminho para um testemunho unificado de fé. Ore pelos esforços dos cristãos árabes e outros que estão trabalhando pela reconciliação entre as comunidades judaica e árabe em Israel. Peça sabedoria e coragem enquanto promovem a paz e o entendimento, ecoando a mensagem de Romanos 11 sobre a unidade de todos os crentes. E finalmente ore para que a mão de Deus guie a situação em Israel, para que seus propósitos sejam cumpridos e para que a luz de Yeshua brilhe intensamente em meio à escuridão. Jeremias 29:11 diz: nos tranquiliza de que Deus tem planos para seu povo, planos de prosperidade e não de mal. Obrigada a todos, eu espero que isso te dê um pouco de insight de como o TJC2 tem impactado Israel por meio da guerra contínua. Nós agradecemos e apreciamos suas orações. Muito obrigada. Então, essa foi a palavra da nossa irmã Braha. Tem bastante coisa, né, para meditar. Ela falou inicialmente sobre como Paulo, que trouxe essa visão do novo homem, como cidadão romano, eles tinham uma ideia de como um império pode criar cidadãos de vários países e que fossem unidos no Império Romano, mas não é esse tipo de unidade, não é esse tipo de uniformidade que Deus quer no novo homem, né? É algo totalmente diferente, né? Nós até nas igrejas, até qualquer tipo de estrutura humana pode produzir um tipo de uniformidade que não é o novo homem. E até essa questão de judeus, durante a igreja não soube como receber os judeus como parte assim, sem perder a sua identidade. Então, mesmo tendo a visão da palavra, tendo o entendimento do novo nascimento em Jesus, nós temos muito a aprender sobre o que é realmente o novo homem. Então, nós estamos buscando isso com muita intensidade. E ela falou várias coisas, né? Os testemunhos entre cristãos, entre judeus messiânicos e os árabes e de outras nacionalidades, mas ali no Oriente Médio tem essas dificuldades, né? Esse irmão que traduziu o livro O Mistério da Oliveira, ficou impressionado, ficou realmente assim cheio dessa visão. Ele trazia marcas profundas de feridas de gerações, né, dos avós dele que foram deslocados. Então, depois
nós vamos disponibilizar, porque ela mandou para mim, é um vídeo curto desse irmão árabe contando um pouco do testemunho dele. Realmente é algo bem impressionante. Cada vez que nós vemos algo milagroso, como Deus pode tirar as feridas de gerações, os conceitos diferentes, né? Esse irmão, Johannes Fichtenbauer, que escreveu O Mistério da Oliveira, ele teve uma conversão maravilhosa, porque ele vinha com esse preconceito, com esse ódio dos nazistas, ele foi criado assim. E quantas coisas nós trazemos dentro do nosso coração e que é só por um milagre mesmo, assim, é só a conversão e a mudança da nossa atitude que pode mudar isso. Nós podemos pensar é, em Cristo, nós vamos nos perdoar, nós vamos eliminar as coisas que nos separam e sabemos que não é uma coisa simples. Pode ser simples quando Deus muda, mas muitas vezes é algo que é tão profundo que é muito maior do que um milagre de cura física, né? É ter uma mudança verdadeira de coração. E esses pedidos de oração mostram para nós como alguns itens bem específicos, né, de como nós podemos orar por nossos irmãos e por aquilo que eles estão passando. Agora nós vamos ouvir a segunda contribuição, a segunda parte, né, dessa noite. Irmão Eitan Shishkov é um irmão que já está com mais de 70 anos, ele tem, eu acho que perto de 30 anos que ele mora em Israel, não sei se é mais de 30. Eles têm uma congregação mais nessa parte do norte de Israel. Eles não estão na fronteira com o Líbano. E até pouco tempo, já falei com ele várias vezes, ele não estava, ele não está no sul de Israel, onde aconteceu esse ataque no 7 de outubro, e ele não faz parte desse grupo que teve que abandonar suas casas, vilas inteiras tiveram que ser evacuadas por causa dos ataques constantes do Hezbollah. Faz um ano que Hezbollah está constantemente enviando drones e mísseis para atacar o povo de Israel. Mas até pouco tempo, ele mesmo nessa região perto do litoral, perto de Haifa, eles não tinham praticamente sido atingidos, mas agora os ataques do Irã e também Hezbollah aumentou o alcance, praticamente não tem lugar em Israel que não esteja sentindo esses ataques. Então, o irmão Eitan é um irmão muito precioso e nós vamos ouvir o que ele vai compartilhar. Ele vai trazer uma palavra, na verdade, uma palavra interessante. Quem está passando por essa situação de perigo, ele traz uma mensagem de consolo. É a gente que devia estar enviando consolo, abençoando, encorajando, e ele traz uma palavra de consolo. Imagina quem está passando por isso, eu não me lembro agora, mas ele deve ter uns 3 entre filhos, genro, netos, ele tem vários membros da família que estão participando de uma forma ou de outra das defesas de Israel. Então, são pessoas que estão sentindo na pele, sentindo essa situação. Imagine assim, você vai ouvir o que ele fala sobre as sirenes. Imagine assim, sentir assim, qualquer momento, do dia ou da noite, você pode ouvir uma sirene e ter que correr para um abrigo, para algum lugar de proteção. Então, vamos ouvir, vamos também deixar que a palavra nos alcance, nos torne mais participantes, mais unidos. Nós somos do mesmo corpo. Quando um membro sente essa dor, todo o corpo sente, né? Então, nós queremos sentir juntamente com eles. Shalom and blessing, hermanos y hermanas. TJC2 Brasil, muito obrigado.
pela unidade, pela irmandade que formamos juntos. Aprecio o trabalho do TJC2 desde o seu início. Marty Waldman compartilhou a visão comigo antes de tudo começar. E desde então tenho acompanhado o progresso, a dedicação, a expansão para outras partes do mundo, incluindo vocês. Suas orações de intercessão pela proteção de Israel são absolutamente essenciais. Precisamos dessas orações para que haja vitória sobre as forças do inferno que têm se levantado contra nós. Na verdade, essas forças têm se levantado contra Israel, o povo prometido de Deus e a terra da aliança, desde tempos imemoriais. Mas agora é o nosso tempo, é a nossa geração. E, portanto, é nossa missão nos unir nesta incrível irmandade do Messias, onde o amor de Yeshua uniu nossos corações, tanto judeus quanto gentios, para interceder, para entrarmos em nosso ministério sacerdotal. A situação agora, conforme fui solicitado a comentar pelo meu irmão Christopher, está melhor no sentido de que Israel assumiu uma postura ofensiva. Tenho certeza de que vocês têm acompanhado as notícias e viram esses ataques incríveis, a eliminação de indivíduos-chave, muitos líderes, principalmente no Hezbollah, mas agora também no Hamas, e o nível de especialização, inteligência, precisão, foco está realmente em um ponto tão alto, incluindo também a interceptação de 183 mísseis do Irã. Acabei de ter uma análise de nossas defesas aéreas dizendo que a consistência em interceptar mísseis, drones e foguetes é nada menos que fenomenal. E por isso estamos agradecendo a Deus por isso. Sabemos que ainda haverá outros conflitos pela frente. Por isso estamos nos unindo a vocês. Nossa situação atual é tal que precisamos especialmente de oração pelos soldados que estão em terra, agora entrando no sul do Líbano, para limpar aquela área dos combatentes do Hezbollah e de suas armas, o que tem mantido dezenas de milhares do nosso povo fora de suas casas desde o dia 8 de outubro, o dia após o horrendo, brutal e atroz ataque de Hamas contra nossos civis na parte sul do país. Então, as forças de defesa estão enfrentando essas forças e outras também. Realmente não é exagero dizer que essa é a pior destruição de vidas do povo judeu em termos de concentração, de ódio, ajuntamento de inimigos contra nós desde o Holocausto. Só para que vocês saibam um pouco sobre a situação dentro de Israel, quase todos os israelenses carregam um aplicativo no celular que avisa sempre que alguma parte do país está sob ataque. Pode ser do Hamas, pode ser do Irã, do Hezbollah, dos Houthis, seja quem for. Mesmo hoje, enquanto me preparava para falar com vocês, dezenas de foguetes estavam sendo lançados contra nós. Esta é apenas uma realidade diária. Não quero colocar fora de proporção, porque existem outras pessoas sofrendo no mundo. Mas esta é a nossa porção, e o que é importante para vocês saberem é que seus irmãos e irmãs em Israel estão sob ataque contínuo. Esta manhã eu estava em uma reunião de oração com meu genro Avishalom Tekli, que lidera a congregação que tivemos o privilégio de fundar há cerca de 27 anos. Ele teve um sonho mais cedo antes de vir para a reunião de oração. Estamos no meio de 3 dias de oração e jejum. Como vocês podem saber, esses são os dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E provavelmente estaremos ainda neste período quando vocês ouvirem esta palavra. É um tempo de arrependimento, de nos voltarmos para Deus, intercedermos pelo nosso povo, por um avivamento, assim como por uma vitória militar. Em seu sonho, ele viu nosso santuário cheio de pessoas.
Ele ficou surpreso, pois geralmente você convoca uma reunião de oração e apenas algumas pessoas dedicadas aparecem, não um santuário cheio. O que ele notou foi que seus rostos estavam todos voltados para o céu, direcionados para o Pai. E é isso que queremos fazer: olhar para o nosso Pai em tempos de grande dificuldade, estresse e ódio contra nós. O desejo do inimigo é de tentar frustrar o plano eterno de Deus, suas promessas de aliança com Israel e com o corpo do Messias. Mas nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agora quero compartilhar um pouco sobre as promessas de Deus na Bíblia, sua promessa repetida de estar conosco. Gostaria de chamar isso de "Eu estarei sempre com vocês". Foram essas as palavras de Yeshua aos discípulos em Mateus 28, e quero citá-las. "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém." Estas são as palavras de Yeshua para nós. Ele está dizendo: "Eu estarei com vocês." Não há declaração mais íntima, nada que Deus possa nos dizer que seja mais reconfortante. É uma declaração tão bonita, e fui verificar como aparecem ao longo das Escrituras. Por exemplo, estamos familiarizados com o Salmo 23, o Salmo do pastor. "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte", no versículo 4, "não temerei mal algum, porque tu estás comigo." O salmista está dizendo: tua vara e teu cajado me consolam. É a própria pessoa do pastor. Yeshua é o nosso pastor. E ele está dizendo: eu estarei com vocês. Davi, o autor do Salmo, está dizendo: não temerei, mesmo que eu esteja na sombra da morte, mesmo que a morte esteja tentando me sobrepujar, me aterrorizar, porque tu estás comigo. E assim vemos que esse nosso desejo de que Deus esteja conosco, de que estejamos com Ele, na verdade não começa do nosso lado, mas começa do lado dele. Vemos isso desde o início, no capítulo 3 de Gênesis, no jardim. O versículo 8 diz que eles ouviram o som do Senhor Deus, andando no jardim na brisa do dia. E Adão e sua esposa se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Infelizmente, naquele momento, eles haviam desobedecido, se rebelado, buscado a independência da liderança, do governo, do reinado divino de Deus. Mas Deus estava os procurando. Ele estava buscando comunhão com eles, ele queria estar com eles. E Deus quer estar conosco. Essa é uma verdade tão profunda que sinto que nestes tempos é realmente apropriado agarrar-nos a essa verdade na vida dos patriarcas. Deus disse a mesma coisa no capítulo 26 de Gênesis, versículo 24. Lemos que o Senhor apareceu a Isaque na mesma noite e disse: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Não temas, porque eu estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua descendência por amor ao meu servo Abraão. Assim, a presença de Deus é o que transforma nossas vidas. E Ele está prometendo, desde os patriarcas: eu estarei com você. Esta é uma declaração muito simples, mas tão profunda e impactante. Ele disse a mesma coisa a Jacó, em Gênesis 28, 15. Eis que eu estou contigo, e te guardarei aonde quer que fores. Te farei voltar a esta terra, porque eu não te deixarei, até que tenha cumprido o que te disse. Isso é significativo, porque agora estamos de volta à terra. E esse retorno do exílio realmente começou há menos de 150 anos, na década de
1880, quando os judeus da Europa começaram a retornar a Israel. Depois, no início do século XX, com os escritos e discursos de Theodor Herzl, apresentando a visão do renascimento de Israel em nosso solo original. Então, essa declaração, desde Gênesis, onde Deus está dizendo: eu vou te guardar, vou te preservar, e depois vou te trazer de volta a esta terra, e não vou te deixar, eu estarei contigo. É especialmente tocante para mim, já que estamos sendo atacados de praticamente todas as direções, e isso continua. É por isso que essa promessa é tão encorajadora, tão confortante. Também vemos isso na vida de Josué e de Gideão. Em Josué 1,5, Deus diz: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não te deixarei, nem te desampararei. Isso é repetido em Hebreus 13:5. Deus estava transmitindo coragem a Josué para o evento, para o processo de trazer Israel para a terra de Israel, para a nossa terra prometida, e ele estava tranquilizando Josué, mesmo que o inimigo parecesse perigoso e feroz, mesmo que ele tivesse dúvidas sobre vencer essa situação. E sinto que o Espírito Santo quer que eu realmente personalize isso para cada um de vocês que estão assistindo. Deus não está apenas dizendo isso para a nação de Israel. Ele está dizendo para cada um de nós. Ele está nos dizendo pessoalmente, em nossas lutas, em nossos esforços para segui-lo, em nossas frustrações, quando sentimos que falhamos ou que há algum tipo de oposição. Então, em Juízes, capítulo 6, o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse a ele: o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão disse: espera um minuto, eu sou o menor, sou da menor tribo, acho que você se enganou. O que está dizendo, homem valente? Mas a presença de Deus nos transforma. Embora possamos nos ver como pequenos e ineficazes, Deus vê que quando nossos corações estão com Ele, quando estamos dedicados a Ele, quando estamos rendidos a Ele, quando nossas vidas pertencem a Ele, quando estamos direcionados para Ele, dedicados a fazer a vontade dEle na terra, Ele está conosco. Avançamos agora para o tempo dos reis, em 2 Samuel 7:3, quando Natã disse ao rei Davi: faça tudo o que está em seu coração, porque o Senhor está com você. E podemos contar com Deus para nos transmitir seu coração, para que o nosso coração esteja batendo em sincronia, em harmonia com o coração de Deus, para que Ele esteja conosco. Em 2 Crônicas 15, de 1-4, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede, e ele saiu e encontrou Asa e disse a ele: Rei Asa de Judá, ouça-me. Asa, todo Judá e Benjamim, o Senhor está com vocês enquanto estiverem com ele. Um qualificador muito importante. O Senhor está com vocês enquanto estiverem com ele. Se o buscarem, ele será encontrado por vocês. Que promessa bonita, simples, direta e absolutamente sólida. Se vocês o buscarem, ele será encontrado por vocês. Se nós o buscarmos, se desejarmos a sua presença, se quisermos o seu caminho acima de tudo, se colocarmos nossa própria visão de lado e buscarmos a Deus, buscarmos sua face, ele será encontrado por nós. Mas se o abandonarem, ele os abandonará. Por muito tempo Israel esteve sem um verdadeiro Deus, sem um sacerdote que ensinasse, sem a lei. Mas quando em sua angústia, isso é para nós agora, quando em sua angústia eles se voltaram para o Senhor Deus de Israel e o buscaram, ele foi encontrado por eles. Agora quero que você pense em uma ilustração simples com a qual todos podemos nos identificar.
Quando uma criança está em perigo, quando uma criança sente uma ameaça à sua segurança, o que ela faz naturalmente? Uma criança se volta para a mamãe, o papai, a criança busca a segurança de seu aba, pai ou ima, mãe, e se agarra a eles. Isso é o que Deus está nos dizendo. Ele está dizendo: Ei, Yeladim, meus filhos, venham a mim, eu estou com vocês, estarei com vocês. Reconheçam a minha presença. Quando essas sirenes soam em nosso bairro, que é a maneira que Israel defende seu povo e nos prepara para um possível ataque, é através dessas sirenes que podemos ouvir e são específicas. As sirenes só tocam na área onde o foguete é esperado. E quando essas sirenes soam, nos movemos para um local seguro. Pode ser um abrigo antiaéreo, um abrigo público, ou nos apartamentos mais novos tem que haver uma sala segura com concreto reforçado, capaz de suportar um impacto direto no prédio. Para nós temos um canto protegido por várias camadas de concreto dentro do nosso apartamento. E quando isso acontece, as sirenes, minha esposa Connie e eu vamos para esse lugar. Basicamente nos abraçamos para sentir essa segurança que isso nos dá. E é isso que Deus, nosso Pai, está nos dizendo nesses tempos de perigo, nesses tempos de ataque. Agarrem-se a mim, venham a mim, eu estou com vocês. Aqui, no momento em que compartilhamos, aqui para mim já apareceu uma notificação de ataque na minha tela. Vamos para os profetas. Isaías, este é um trecho incrível no capítulo 41, de 8 a 13. Vamos aplicar isso, pensar sobre nossa situação atual neste contexto. Isaías estava escrevendo cerca de 700 anos antes da época do Messias, então há 2.700 anos. Deus deu essas palavras, essas verdades a Isaías para nós hoje. Mas você, Israel, meu servo Jacó, a quem escolhi, descendente de Abraão, meu amigo, a quem tomei dos confins da terra. Esta é a realidade deste ajuntamento dos exilados, a realidade presente de Israel, de que somos uma nação reunida, reconstituída, ressuscitada da história. E isso foi profetizado por Isaías naquela época, a quem tomei dos confins da terra e chamei de suas regiões mais distantes e disse a você: você é meu servo, eu escolhi e não o rejeitei. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, sim, eu te ajudarei, eu te sustentarei com minha destra de justiça. Eis que todos os que se enfureceram contra ti, este é o ódio que vimos, o ódio do ataque do Hamas em 7 de outubro, o ódio do Hezbollah, o ódio do Irã, não de todo o povo do Irã, mas os extremistas, os ayatolás, eles serão envergonhados e desonrados. Deus está dizendo: não, eu não vou permitir que eles continuem com seus ataques arrogantes contra você. Eles serão como nada, os que lutam contra você perecerão. Você os procurará e não os encontrará. Aqueles que contendem contigo, aqueles que guerreiam contra ti, serão como nada, como se não existissem, porque eu, o Senhor teu Deus, segurarei tua mão direita, dizendo: não temas, eu te ajudarei. Como essas palavras são apropriadas, tocantes, reconfortantes, exatamente precisas para este momento. Isso não deixa você atônito? Não o inspira? Para mim, isso me leva a um lugar renovado de confiança e de saber: uau, Deus, o Senhor viu isso lá no tempo de Isaías, mas está nos falando agora, no presente. Jeremias, Deus o tranquilizou muitas e muitas vezes. Não vou ler todos os versículos aqui. Em muitos lugares, dentro do livro do profeta Jeremias, Deus diz: não tenha medo de seus rostos. Isso quando ele era jovem, no capítulo 1. Porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Eles lutarão contra ti. Isso no versículo 19.
mas não prevalecerão contra ti, porque eu estou contigo, diz o Senhor, para te livrar, te conduzir por essa provação, por essa oposição. Então o profeta Ageu 2,4: Sejam fortes todos os povos da terra, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Quando Ageu ministrava, ele ministrou durante um tempo de restauração do exílio. Ele ministrou após o cativeiro babilônico, nos primeiros anos do século 6 a.C. Isso é paralelo à nossa situação. O povo estava retornando à terra. Deus disse: eu quero que vocês reconstruam um templo, quero que restaurem minha presença na terra. É por isso que estamos aqui. Não estamos aqui para ter um assento na ONU, não estamos aqui para colecionar um monte de tanques, para tentar nos defender, embora precisemos fazer isso. Estamos aqui para restabelecer a presença do Senhor Deus. Por favor, foquem nisso em suas orações. Não apenas vitória militar, mas uma restauração espiritual. Isso é o que todos os profetas estavam prenunciando. Eles disseram: depois que vocês pecarem, Deus vai removê-los da terra, como Ele falou que faria no livro de Deuteronômio, especialmente, em outros lugares também. E depois Ele os restaurará espiritualmente. Haverá um avivamento. É para isso que vamos orar quando eu concluir em breve com essas escrituras. Então quero chamar nossa atenção novamente para o sonho de Avishalom. A sala estava cheia de muitas pessoas orando, mas elas oravam levantando seus olhos para o céu, olhando para Deus. E é isso que quero nos ajudar a fazer, a nos conduzir a fazer, olhando para o Senhor. Vamos fazer isso agora, intercedendo pela vitória de Adonai, cujo próprio nome significa Senhor dos Exércitos, e por avivamento tanto em Israel quanto no Oriente Médio, e é claro também no Brasil. É hora de orar como nunca antes. Deixe-me conduzi-los por alguns desses pontos de oração. Nosso Pai, nosso Deus, nós colocamos diante de Ti, no poderoso nome de Yeshua. Te agradecemos porque nos fizeste sacerdotes diante de Ti juntos, judeus e gentios, em um só sacerdócio. Diante de Ti, Senhor, na Tua presença, viemos orar pelo governo de Israel. Oramos por sabedoria do alto para cada decisão que tomam. Também oramos pelas forças de defesa de Israel, para que Tu os guies em cada movimento e passo, que Teus anjos rodeiem cada soldado, que Tu os conduzas, que exponhas as posições do inimigo, para que não sejam pegos de surpresa. Mostra-lhes onde estão aqueles que tentam nos destruir, para que possamos destruí-los primeiro. Senhor Deus, oramos pelas famílias dos soldados que caíram em batalha. Já são 700 soldados, incluindo os de 7 de outubro, além de outros, cerca de 900 civis. Senhor Deus, que este evento horrendo traga Tua vingança sobre o inimigo e também que libertes o povo de Gaza, povo do Líbano, povo do Irã, porque todos esses povos estão sendo oprimidos por regimes ímpios. Senhor, oramos pela erradicação de todas as fortalezas do Hezbollah, à medida que nossas tropas avançam para o sul do Líbano para repelir e destruir o inimigo. Oramos pela destruição deste exército terrorista, Senhor Deus, que não apenas está oprimindo o nosso povo, 60 mil pessoas e famílias que tiveram que abandonar suas casas na região norte de Israel, perto do Líbano. Senhor, historicamente, nos tempos de Davi e Salomão, Israel e Líbano eram amigos. Oramos para que isso volte. Oramos, Senhor Deus, pela libertação do povo do Líbano dessa terrível opressão ditatorial. Senhor, oramos para que as famílias de Israel possam retornar às suas casas. Pai, também oramos pelo resgate dos 101 reféns restantes, incluindo os corpos daqueles que já não estão vivos, mas cujas famílias desejam desesperadamente enterrá-los com honra. Ó Deus, esses reféns estão vivendo um inferno, que seja em breve devolvidos para casa e que o Hamas seja destruído. Senhor Deus, Pai, em Tua justiça,
prova a tua justiça. Senhor Deus, tu és aquele que liberta os cativos. Também oramos pela situação com o Irã, para que dê sabedoria ao nosso governo sobre como responder a esses 183 mísseis. Nenhum deles causou grandes danos, tanto quanto sei não houve mortes. Te agradecemos novamente, Senhor, mas pedimos que em resposta o poder militar do Irã seja quebrado, que tu libertes aquela nação. Finalmente oramos por um avivamento aqui em Israel, em Gaza, no Líbano, no Irã, no Iêmen, no Brasil, Senhor, que tu derrames teu Espírito. Disseste que trarias beleza por cinzas. Confiamos que farás isso, Deus Todo-Poderoso. Te agradecemos, Senhor Deus, por encher os crentes em todas essas nações. Dá-lhes coragem, Senhor, dá-nos ousadia. Ajuda-nos a alcançar aqueles ao nosso redor. Ajuda-nos a trazer palavras de verdade, palavras de esperança, palavras de salvação, palavras de cura, palavras de libertação em nome de Yeshua. Ajuda-nos a nos levantar à altura que se requer de nós nesta ocasião, Senhor Deus, para que possamos brilhar como luzes brilhantes nas trevas. Oramos tudo isso e muito mais no poderoso nome de Yeshua. Amém e amém. Quero concluir com uma passagem absolutamente radiante no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versos 1 a 4. Vemos um novo céu, uma nova terra. O apóstolo diz: e vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Aleluia! O tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará conosco, e seremos o seu povo, porque o próprio Deus estará conosco e será o nosso Deus. É para esse lugar que estamos caminhando. É para isso que tudo está nos levando. Tenham coragem, tenham esperança, queridos irmãos e irmãs. Estamos caminhando juntos nesta jornada em direção ao retorno do nosso Messias e à restauração e redenção de toda a terra. Nós amamos vocês, precisamos de vocês, nos importamos com vocês. Obrigado por unir seu coração conosco para a glória de Deus, para a glória de seu Messias, Yeshua, nosso Rei. Muito bem, então essa é a palavra. Ouvimos da Braha, agora ouvimos do Eiton também. Espero que o seu coração esteja bem cheio. Eu, pelo menos, acompanhando essa oração, dá vontade da gente também derramar o nosso coração diante de Deus. Nós não temos oportunidade, não temos tempo, não é o momento certo para ter orações, muitas orações, mas dá vontade. Acho que depois de ouvir tudo isso, a gente tem um desejo de orar, mas esse desejo, você pode orar na sua casa hoje ainda, você pode continuar orando. O desejo do nosso coração nessas reuniões rumo ao novo homem é que nós possamos ter um coração voltado. Converter significa mudar. Eu creio que todos, ou quase todos aqui, já têm o coração voltado para orar por essas coisas, para orar pela unidade, orar pelo mover de Deus nesse sentido, mas nosso coração precisa se voltar muito mais. Nós queremos ter um coração voltado para aquilo que os irmãos estão passando em Israel, na faixa de Gaza, no Líbano, em todos os lugares ali nessa região. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas essa palavra a gente pode, assim, é uma coisa tão óbvia que Deus quer estar conosco, mas eu espero que você tenha sido tocado de pensar o quanto Deus prometeu muitas vezes nas Escrituras, e Ele fala continuamente
a promessa dele é de estar conosco. Imagine, como eu falei no início, imagine quem está passando por essas situações lá, devem viver continuamente assim, sob essa tensão, não só por eles, mas por pessoas que eles amam, pessoas, como eu falei, todo mundo tem, deve ter algum parente no exército, talvez que não volte mais, e também, sim, sempre lembrando do outro lado também, né, das pessoas que estão sofrendo. Nós não, assim, uma coisa assim muito importante, eu queria deixar essa palavra com vocês. Nós estamos vivendo num mundo, uma sociedade muito polarizada. Nós vivemos numa situação em que um lado odeia o outro dentro de um país, às vezes dentro de uma família. Tem familiares que não conversam porque estão em lados opostos da política ou de alguma outra coisa. Já vivíamos isso entre católicos e evangélicos dentro de uma família que não se conversavam por causa de um estar de um lado, outro estar de outro. Então, quando nós pensamos, isso aqui é uma coisa terrível, como você não estaria contra esses ataques terríveis, esse ódio, essa assim, a brutalidade, o que eles fizeram naquele dia, mas nós não podemos, o Espírito de Cristo não é de nós odiarmos o outro lado. E muitas vezes essa divisão ela se torna algo que as pessoas nem perguntam hoje, assim como tem na política, hoje está assim, se você está do lado, eu acho que o irmão Bassem, né, que alguns meses atrás falou conosco de Jerusalém também, um irmão árabe, ele falou assim, se você está do lado dos judeus, você supõe automaticamente que você é contra os árabes. Ou se você começa a falar no meio dessas manifestações que tem no mundo inteiro, a gente precisa ter mais compaixão pelos palestinos, o que está acontecendo com eles, então automaticamente você é contra os judeus. E o novo homem, ele supera isso, como o Braha falou do nacionalismo. Nós temos identidades, os judeus têm uma identidade, os árabes têm culturas, têm histórias, infelizmente têm feridas, mas em Jesus nós fomos chamados para ter, não para abandonar, não para deixar de ter nossa identidade, nossas raízes, nossa história, mas nós fomos chamados para ter algo acima disso. Então, a Bíblia fala, né, a Bíblia fala muito sobre como Deus vai julgar, como Deus odeia tudo aquilo que se levanta contra a pureza, contra o seu propósito, contra seu plano de trazer seu reino para a terra. Mas a Bíblia fala que Deus não tem prazer. Eu tenho pensado nessa frase: Deus não tem prazer na morte do ímpio, do próprio ímpio. Deus não tem prazer. Nós sabemos que nesses ataques que são realmente inspirados por um espírito satânico, as pessoas contrárias a Israel muitas vezes dançam, celebram porque mataram, porque torturaram, porque fizeram algo assim. E nós não podemos ter esse mesmo espírito quando nós sabemos que, ficamos sabendo pela notícia, matou um chefe, matou alguém. Sim, nós queremos que essa força, que essa organização, esse ajuntamento contra o povo de Israel, contra os propósitos de Deus, nós queremos que isso seja desmantelado. Mas muito cuidado para que você não entre num espírito de ter prazer na morte ou na derrota em si, assim, toda concorrência, como no esporte, né? Seu time ganhou, você não se importa se o outro time está derrotado, está envergonhado, está chateado. O meu time ganhou. Então, nós queremos que Deus ganhe, nós queremos que o propósito de Deus ganhe, nós estamos unidos no mesmo sofrimento, no mesmo coração dos nossos irmãos em Israel que estão passando por isso, dos nossos irmãos judeus messiânicos aqui no Brasil que sentem
essa ligação tão próxima com o que está acontecendo lá, mas ao mesmo tempo nosso coração chora, devemos ansiar pela revelação de Deus, para que Deus ganhe, como ele ganhou Saulo, que estava perseguindo os cristãos e transformou a vida dele numa vida que se tornou uma das pessoas mais apaixonadas, mais dedicadas na história pela causa de Deus. Então, que nosso coração possa realmente ter esse espírito do novo homem, daquilo que Jesus conquistou na cruz. Ele pediu, na hora da sua tortura, na hora da sua morte, ele pediu perdão ao Pai. Ele pediu que Deus perdoasse, porque eles não sabiam o que eles estavam fazendo. E eles estavam agindo para matar, para torturar Jesus. E ele pediu esse perdão. Então, nós ansiamos pela causa de Deus, como o Eiton nos trouxe essa palavra, que, acima de tudo, que Deus use toda essa situação para que aquilo que está profetizado em Zacarias 12, que no momento de grande angústia nacional, que Israel vai voltar os olhos para Jesus e vai realmente enxergar nele o seu Messias, que nós possamos ansiar pelo avivamento, pela presença de Deus, pela ação de Deus para derrubar essas barreiras, que possamos ver mais irmãos árabes amando seus irmãos judeus, mais irmãos judeus amando seus irmãos árabes, e que nós daqui nós possamos também participar disso, né? Esse é o nosso desejo. Eu vou pedir que o irmão Luiz Montanini faça uma oração para encerrar esse período juntos, e que Deus realmente que Deus use tudo que nós ouvimos hoje, tudo que Ele está fazendo em nossa vida para trazer esse milagre de reconciliação e união em Jesus. Pai querido, o que dizer diante de tantas coisas, Senhor? O que dizer diante de tudo isso? Senhor, nós só podemos dizer, faça sim, Senhor, faça a sua vontade, venha o teu reino, proteja Israel, desperta a igreja para perceber a realidade espiritual disso, muito além do que a gente tem visto e conhecido até agora. Senhor, fala mesmo conosco, esse novo homem surja. E dizemos todos nós aqui amém a esta oração do irmão Eitan, Senhor. Cada item daqui. Dizemos amém, assim seja. Nós concordamos juntos aqui. Entendemos que quando concordamos, o Senhor faz. E ele, como judeu, e nós, Senhor, como não judeus, mas todos filhos de um mesmo Pai, nós por adoção, mas somos filhos. Nós, juntos aqui, concordamos com essa oração e te agradecemos por esses irmãos que nos ajudaram a compreender melhor. Guarda-os, guarda a igreja, una mesmo os messiânicos, não apenas em Israel, mas em toda a terra. Una a igreja, Senhor, também, traz a verdadeira unidade entre nós neste tempo, para que o mundo creia. Pedimos ao Senhor, portanto, Senhor, somos muito gratos por esse tempo, e sim, nós confiamos que o Senhor está protegendo mesmo Israel debaixo das suas asas e como a menina dos seus olhos. E te louvamos por isso, em nome de Jesus e Yeshua. Amém. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por participar desse momento, e fique atento, nós vamos avisando de outros momentos que nós podemos estar orando juntos. No terceiro sábado desse mês, no sábado de manhã, nós estamos orando também por esses motivos. E lembre que tem uma oportunidade muito especial de estar juntos na conferência em Sorocaba, de 8 a 10 de novembro. É uma oportunidade muito especial. Ore sobre a possibilidade de estar conosco naquele tempo, porque realmente é um tempo de buscar a Deus e de ver Deus fazendo milagres entre nós.
Então, que Deus abençoe, que o Senhor os acompanhe, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus.